Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Louvamos a Deus pela disposição, pelo interesse dos irmãos em acompanharem essas ministrações. Estamos falando de um tema extremamente importante. O tempo, na verdade, é curto para falar deste assunto, porque estamos falando de santificação. São tantas as coisas e vocês percebem que eu estou até correndo e nem dá para ministrar tudo, mas isso é devido à importância do tema que eu estou falando. Estamos em Josué capítulo 3, versículo 5, onde Deus fala para o seu servo: diga ao povo, santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Estamos falando sobre a conquista em Canaã, de Deus está dando estratégia para o seu povo. Eu já quero, em vez de somente orar, eu quero declarar na sua vida, irmão. As promessas vão acontecer, elas vão se cumprir, elas vão chegar para você. Você vai dar cada passo que Deus te orienta, você vai orar sobre essas orientações divinas e você vai alcançar tudo que Deus planejou para você. Eu te abençoo com isso, eu declaro isso na sua vida, no poder do nome de Jesus, amém? Tome posse disso. Estou nesta quarta ministração a respeito da santificação, e eu já quero agora falar para você a respeito da obediência como sendo o segredo dos heróis da fé. A obediência a Deus. Eu falei para os irmãos que a obediência, na primeira ministração, ela é algo ligado à santificação, é claro. Eu não posso ser desobediente a Deus e ao mesmo tempo me declarar santo. Mas, no entanto, a obediência significa Deus mandar eu fazer algo e eu obedecê-lo. O nome já está dizendo, obediência. E a obediência foi um segredo dos grandes heróis da fé, que levaram eles a provar bênçãos tremendas. Vamos dar alguns exemplos para que você entenda como é importante obedecer a Deus, tanto diretamente como pela sua palavra. Tem tantas ordens na palavra para nós obedecermos, e muitas vezes somos negligentes. Então veja, Hebreus capítulo 11, no versículo de número 5, diz assim: pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmão, Enoque foi um homem totalmente consagrado ao Senhor, obediente, ele andava em comunhão com Deus, e Deus se agradou tanto dele, que o arrebatou para si. Veja aí o fruto de obediência e de santidade. Veja o fruto da comunhão com Deus, de andar próximo com Deus, de acordo com os princípios de Deus. Andou tão próximo do Senhor que foi arrebatado. Isso é para deixar de exemplo para nós. Outro exemplo de obediência que temos em Hebreus 11 é o versículo 7, onde diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja que está falando de Noé, aquele homem a quem Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. E ele falou: sim, senhor. Noé, coloca sua família aí dentro. Sim, senhor. Ele obedeceu. Ainda que ele pudesse achar: como assim? Vai chover, vai inundar tudo. Irmão, eu acredito que Noé só ouviu a Deus uma vez. Ele fez o que Deus mandou. Tem sido obediente ao Senhor, meu irmão? A obediência é o segredo desses homens. Rebelde não tem vez com Deus. Rebelde só se dá mal. Mas obedientes estão colocados na palavra de Deus como exemplos para nossas vidas. Versículo 17 fala de Abraão. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência.
aqui fala da obediência de Abraão em matar o seu filho, porque Deus pediu: pega o seu filho e leva-o para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Ele obedeceu, embora fosse duro para ele, fosse difícil para ele. Agora, o texto prossegue dizendo que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Ou seja, figuradamente, Isaac voltou da morte. Figuradamente, ele ressuscitou. Mas Abraão achou que realmente ia matar o seu filho. Ele só considerou: não, Deus vai ressuscitar ele. Veja que a fé de Abraão é grande, irmão. A obediência de Abraão é grande e a fé dele também. Porque ele falou: eu vou matar esse menino, eu vou pegar... Irmão, imagina o que é pegar um cutelo, como se fosse um punhal enorme hoje, aí uma faca grande, e rasgar o seu filho. E ainda assim dizer: agora eu vou esperar a ressurreição do menino, porque Deus vai ressuscitar esse menino. Abraão achava assim, porque Deus fez a promessa que em Isaac seria chamado descendência dele. Então aquele menino não podia morrer. Mas ainda assim a gente pensa: ele vai ser obediente a ponto de ferir o seu filho, rasgá-lo com uma faca e na verdade matá-lo. Obediência de Abraão, que está misturado com a sua fé. O que Deus mandava, ele fazia. Veja como Deus se agradou de Abraão. Ele foi justificado, ele foi chamado amigo de Deus. Pessoas obedientes são amigos do Senhor Jesus. Como ele falou lá: já não vos chamo servos, mas amigos. Por quê? Porque os discípulos também andavam em obediência ao Senhor. Vamos ao versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio, ou seja, a vergonha de Cristo, por prazeres, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meus irmãos, o exemplo que ele fala de Moisés aqui é de um homem que tinha toda a regalia no Egito, um homem que provavelmente seria o próximo faraó, embora não fosse filho direto de Faraó, mas é a história que diz. Como você vê nos filmes, Faraó não se agradava do seu filho legítimo e favorecia Moisés. Então, provavelmente Moisés era um candidato a ser o próximo faraó. Esse homem era rico, instruído em toda a ciência do Egito, tinha regalias, ele tinha do bom e do melhor, ele era um homem, um dos mais poderosos na terra, como um príncipe da maior nação da época. No entanto, é como falamos da outra administração, o sistema do mundo não agrada a Deus. O que se via no Egito não agradava a Deus. Quando Moisés entendeu isso, ele preferiu abandonar o Egito. Ele não quis mais ser chamado de filho da filha de Faraó e nem viver segundo o sistema do mundo, mas ele correu para ser humilhado com o povo de Deus que era escravo. Então, chegou um momento que ele estava lutando em favor do seu povo, a ponto de matar um soldado egípcio, e de lá ele fugiu para a terra de Midian. Ele abandonou tudo aquilo. Isso é o quê? Ele resolveu viver em santidade. Agora, esse texto aqui é interessante porque Moisés, ele soube pensar com discernimento. Muitos crentes abandonam ao contrário, abandonam a Deus para viver no mundo. Eles abandonam a santidade para viver lá no mundo, na orgia, no pecado, na bebida, no sexo livre. Então ele faz o contrário de Moisés, porque Moisés, ele participava de tudo isso, abandonou para se converter a Cristo. E aí veja a inversão. Essas pessoas que estão abandonando Cristo para ir para o mundo, não têm vida eterna no mundo. É por um tempo esse prazer, é por um tempo esse pecado, é por um tempo essa farra, e vão morrer.
E aí a eternidade vai ser o quê? O lago que arde com fogo e enxofre. Moisés pensou ao contrário: eu estou no mundo, estou usufruindo do mundo, mas eu vou pagar o preço da santidade, porque eu estou contemplando a minha vida após a morte. A Bíblia fala que ele olhava para o futuro, depois que ele morresse, para onde iria a sua alma. Então ele escolheu viver temporariamente uma vida difícil, de santidade, de renúncia, mas a partir da sua morte, habitar com Deus e desfrutar eternamente do gozo eterno do Senhor. Isso é fruto da obediência, irmão. Isso é fruto de inteligência até. Porque pessoas inteligentes pensam assim: eu vou pagar o preço aqui na terra por alguns anos, poucos anos de vida que temos, mas a vida eterna eu vou desfrutar ao lado de Deus, nas ruas de ouro e de cristal. Quando Jesus Cristo vier, o reino for instalado, eu vou viver aqui eternamente, não terei mais choro, não terei mais dor, não terei mais tristeza, as coisas velhas se passaram, tudo se renovam agora, e eu vou reinar eternamente com o Senhor Jesus. Veja que boa escolha é ser obediente e andar em santidade. Temos diversos exemplos ainda, meus irmãos, de homens que decidiram obedecer a Deus e viver em santidade. Eu não vou ler tudo que tem aqui não, porque é muita coisa. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Eu vou ler o 23, porque para entender o contexto, que é quase igual ao de Moisés. Ele fala assim, ó. O apóstolo Paulo fala: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Veja aí, meus irmãos, a vida deste homem de Deus, o apóstolo Paulo. Ele fala: o Espírito Santo já me revelou, cada cidade que eu entrar, vem cadeias e vem tribulações, açoites, surras, castigos e muitas tribulações. Que vida difícil. Mas aí então no versículo 24: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo falou assim: olha, eu sei que me espera cadeia, me espera tribulação, me espera tantas coisas que ele citou em outros capítulos da Bíblia, onde ele fala: eu já andei com falsos irmãos, traidores, eu já fui espancado, já passei fome, já passei perigo, já passei nudez, já passei por naufrágios, fui picado por cobra, eu já passei em 1000 situações. Mas ele fala: eu tudo posso, é aquele que me fortalece. Quando ele ia morrer, ele mandou sua carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, já vou ser entregue como oferta por libação, meu corpo vai ser derramado, vou perder a cabeça, eu sei, mas combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Mas veja o que ele fala: agora já está preparada a minha coroa, a coroa da vida, a coroa da justiça, que o Senhor dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo também, Paulo como Moisés, pensava na vida após a morte. Agora eu sofro, é por um tempo que eu sofro. E ele fala que as tribulações da vida, os pesos, as dificuldades que temos, não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo está dizendo: vale a pena ser fiel, vale a pena ser obediente, vale a pena andar em santidade, porque essa vida é muito breve, irmão. Você que decidiu viver na bebida em vez do evangelho, vou te falar uma coisa: a sua vida é muito breve. Você escolheu as prostituições em vez do evangelho, em vez de louvar a Deus, a sua vida é muito breve. Você escolheu as baladas, as zoeiras da vida, a orgia, o mundo, mas a sua vida é muito breve. E quando você morrer, é o início de uma vida eterna. Será com Deus ou será sem Deus? Será na glória com Jesus ou será no inferno e lago de fogo? Então nós temos que entender que vale a pena nós
vivermos uma vida de obediência ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 26, 19 de Atos: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele fala: eu não sou desobediente, não fui quando recebi a visão e não sou. Eu decidi por uma vida de obediência, porque nesta obediência de Paulo, Deus usava com grande poder, e agora Paulo tem a vida eterna. Seja obediente a Deus, receba a vida eterna. Meus irmãos, o segredo dos heróis da fé era a obediência a Deus. Eu vou ler ainda Jó, capítulo 1, porque também fala da decisão de um homem de andar em obediência a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse texto de Jó, ele é muito importante para nós entendermos sobre ser obediente, ser reto, em 3 contextos da nossa vida. Primeiro fala que Jó era um homem íntegro e reto. Isto fala de Jó, como ele se comportava em meio à sociedade. Ele era íntegro e reto, significa dizer que ele era um homem honesto, ele era um homem justo, ele não enganava ninguém, ele não era mal com ninguém, ele não era um mentiroso, ele era um homem reto, íntegro. Ninguém tinha o que acusar a Jó. E a palavra de Deus fala que nós devemos dar bom testemunho dos que estão lá fora. Tem muito crente mentiroso, muito crente caloteiro, muito crente que fala e não cumpre. Jó não, diante dos homens ele era irrepreensível. Depois a Bíblia fala, temente a Deus. Agora em relação a Deus, Jó e Deus. Jó era temente a Deus, então ele vivia segundo o que Deus revelava. Vamos dizer hoje, para nós que temos a palavra completa, Jó vivia segundo a palavra de Deus. Ele era santo, os princípios de Deus ele aplicava na vida. Ele não era idólatra, não era feiticeiro, não era um bebum, ele guardava a doutrina do Senhor, porque ele era um homem temente a Deus. Depois o texto vai falar em relação ao diabo. Ele se desvia do mal. Onde o Jó vê o diabo, ele fala, com você eu não quero graça, eu estou indo para cá. Onde ele via uma obra que era do diabo, ele falava, eu não participo. Onde ele via um manjar do diabo, ele fala, isso eu não provo, isso eu não pego, isso eu não toco. Então Jó, ele era irrepreensível diante dos homens, diante de Deus e diante do diabo. Automaticamente ele era fiel ao nosso Deus, que está acima de tudo. Seja esse também o seu modo de vida, seja essa a sua vida, um homem que obedece ao Senhor em tudo. Os homens de Deus, não dá tempo de ler aqui, claro, mas o exemplo de Elias, homem obediente a Deus, Deus em cuja presença eu estou. Todo mundo adorava Baal, mas ele adorava somente a Deus. As obediências de Davi, de Samuel, as obediências de Daniel, mesmo na Babilônia, sem se contaminar com os manjares do rei. Sadraque, Mesaque, Abednego, eu não vou me prostrar diante dessa imagem, pode lançar no fogo. São homens, exemplos para nós de obediência e santificação. Mas veja o que a Bíblia fala desses homens. Veja a grandeza desses homens. Será a sua grandeza, será como você vai ser visto na terra, porque as suas orações serão provocadoras de milagres. Seu ministério vai ser uma bênção na terra, porque o homem obediente é um homem que Deus usa com grande poder. Segunda informação, ou segundo tópico é que a santificação prepara os crentes para grandes vitórias. A santificação prepara os crentes para grandes vitórias. Você sabe que nós estamos no contexto de Josué. Então, eu vou voltar para lá. Na verdade é lá onde estamos, Mas o texto.
Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação aqui do povo ia preparar o povo para as maravilhas de Deus. E aqui existe um condicional. Condicional porque Josué poderia falar o contrário. Gente, se vocês não se santificarem, Deus não vai fazer maravilhas. Se vocês não se santificarem, Deus não vai operar. Santifiquem-se e vocês vão ver as maravilhas que o Senhor vai realizar. Porque a santificação é o que prepara o povo de Deus para as grandes realizações e as grandes vitórias do Senhor. Então nós vamos ver novamente Josué capítulo 7, versículo 13, onde Deus fala: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, a Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Veja como a santificação está ligada à vitória do povo. Está ligada à vitória contra o inimigo até. Porque Deus fala: aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Ou seja, o pecado nos enfraquece diante do inimigo. O pecado, mas nos enfraquece por quê? Porque na verdade a nossa força é o Senhor, mas como eu já disse aqui, Deus, Ele é santo e Ele quer que o seu povo ande em santidade para que Ele possa lutar por nós. Uma vez que eu vivo no pecado, então Deus, Ele não me dá a força dEle, e aí eu caio diante do inimigo. O diabo não fica mais forte se eu viver em pecado, eu é que fico mais fraco, porque não posso contar com a força do Senhor. Mas na força do Senhor eu piso a cabeça de Satanás. Na força do Senhor eu posso desafiar todos os demônios, os feiticeiros, as macumbas, as maldições. Eu desafio tudo na força do Senhor. Mas sem o Senhor eu não sou nada. Se o Senhor não lutar do meu lado, então o demoninho mais michuruco vai me destruir. Então Deus falou assim: olha, santifica o povo, fala para eles se santificarem, porque senão eles não podem ficar de pé diante do inimigo. Às vezes estamos perdendo a guerra contra o diabo, meus irmãos, contra os demônios. Por quê? Porque não estamos nos santificando e a força de Deus não está em nós. Então a santificação é o que nos prepara para nossas vitórias, nas nossas batalhas espirituais. Isaías capítulo 13, versículo 3, o Senhor faz uma convocação para que pudesse realizar algo na terra. Então ele diz assim, ó: eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Veja que Deus aqui, irmão, Ele tem uma obra para realizar na terra, que é uma obra de juízo. Ele vai usar um grupo em especial para destruir inimigos sobre a terra. E quem Ele convoca? Ele convoca os consagrados. Ele convoca os santos. Ou seja, quem é que Deus usa com poder? Quem Deus usa para os milagres? Quem Deus usa contra os demônios? Quem Deus usa contra as obras do maligno? Ele usa os consagrados. Consagrados é sinônimo de os santificados, os que se separam, os que buscam comunhão com Deus, os que se apartam do mal. Esses constituem o exército do Senhor. Se você não se santifica, você não pode fazer parte do exército de Deus, porque Deus, Ele convoca os que se consagram, e Ele dá poder aos que se consagram. Então Ele chama os que se consagram aqui de meus valentes, meus soldados. Meus soldados são os santos, meus soldados são os consagrados, e esses vão executar a minha ira, ou seja, vão investir contra o inimigo, espiritualizando. Estes são os expulsadores de demônios.
Estes são os libertadores dos vícios. Esses são os intercessores poderosos na terra. Esses é o que vão mudar a sociedade pelo seu poder, pela unção que vão portar. Então veja como a santificação nos prepara para as batalhas espirituais que temos que travar. Deixa essas coisas caírem no seu espírito e seja um grande guerreiro nas mãos do Senhor. A armadura de Deus em Efésios 6 faz parte da armadura de Deus. O versículo 14 que diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Eu já falei para os irmãos que a palavra justiça significa retidão absoluta. Retidão e justiça são sinônimos. E significa a decisão de andar conforme a vontade de Deus. Então, eu visto a couraça da justiça quando eu decido andar em obediência à palavra do Senhor. Mas quando eu decido andar em obediência à palavra do Senhor, eu estou vestindo a armadura de Deus. Ou seja, eu estou me tornando forte na batalha. Estou me tornando um guerreiro. E vou vencer o diabo, porque esse é o contexto de Paulo. Vocês podem lutar contra principados, potestades, espíritos da maldade, os demônios escravizadores. Vocês serão aptos a vencê-los, e vencendo tudo, diz o versículo de número 13, para que possais resistir no dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer firme. Então, a couraça da justiça faz parte disso. A obediência, a santificação, faz parte de postura que me faz inabalável, vencedor, valente, um guerreiro preparado para a vitória. Santificação me capacita para a vitória. Amém? Não negligencie a santidade, porque ela faz parte da armadura de Deus. Os valentes, os poderosos, os ousados andam em santidade e são mais do que vencedores. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, o apóstolo Paulo fala sobre, deixa eu ver se é isso mesmo, 9:11, está escrito assim, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz por nosso intermédio, sejam tributados, glória a Deus. Eu desconfiei que não fosse esse texto, por isso que eu quis vê-lo, mas não tem problema. Eu devo ter anotado errado, mas de fato existe, sim, eu acho que eu já sei, é porque eu errei no capítulo, é 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 a 11, e não 9 a 11, ok? Então 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 11, o apóstolo Paulo fala de uma situação aqui, aonde um homem na igreja de Coríntios tinha que ser perdoado. Ele cometeu pecado grave, bem grave. Mas chegou uma hora onde a disciplina para esse homem estava tornando, agora a situação estava prejudicando muito esse homem. E Paulo pede que esse homem seja perdoado e que a igreja renove o amor para com este homem. Fala, vamos perdoá-lo, vamos amá-lo. Por quê? Porque a tristeza dele está destruindo ele. E esse não é o objetivo da disciplina. A disciplina não é para destruir ninguém, é para restaurar. Mas esse homem estava tão abandonado pela igreja por causa da sua disciplina, que ele já estava entrando numa situação de derrota. Então Paulo fala assim, vamos perdoá-lo, e versículo 11 fala, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que o perdão e o amor faz com que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Nós vencemos Satanás vivendo as doutrinas da palavra, aqui no caso o perdão e o amor. Então nós devemos aprender a lutar e não deixar Satanás alcançar vantagem sobre nós. Aqui o perdão, o amor, tem a ver com obediência e santidade, né? Porque quem não perdoa, não está em santidade. Quem não ama, não está em santidade. Então o texto aqui fala de duas áreas de santidade,
perdão e amor. Para quê? Porque senão Satanás vai alcançar vantagem sobre nós. É a santidade, a santificação que nos dá vantagem contra os nossos inimigos. Ainda um texto sobre isso, Apocalipse capítulo 12 e versículos de número 13. Aliás, Apocalipse 12, versículo de número 11, ok? Onde diz assim: eles, pois, o venceram. Venceram quem? Venceram o diabo, né? Que desceu à terra com grande ira. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O texto prossegue, mas eu vou parar aqui. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmão, o que o sangue do Cordeiro faz conosco? Nos santifica. O sangue do Cordeiro é o sangue da redenção. O sangue do Cordeiro é o sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro lava nossas vestes, não é isso? Está escrito no próprio Apocalipse: bem-aventurados que santificam as suas vestes, que lavam as suas vestes e as santificam no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro produz santidade, e com essa santidade nós vencemos as nossas guerras espirituais e vencemos o diabo. Glória a Deus. Indo para o Antigo Testamento, eu vou lembrar a você o que está em Deuteronômio 28. O texto é tão longo que eu não vou ler todo, claro, mas vou te lembrar o que está aqui. Eu digo lembrar porque todo crente conhece bem esse texto e sabe do que se trata. Mas Deus fala aqui sobre o fruto da obediência em Deuteronômio 28. E ele fala que se o povo de Israel ouvisse a voz dele, que é o Deus dele, então viriam diversas bênçãos e alcançaria esta nação. Entre essas bênçãos, Deus fala: nunca vai faltar o alimento para vocês, o gado de vocês sempre vai prosperar, não vai ter mulheres estéreis, não vai ter doença no meio de vocês, e quando o inimigo se levantar contra vocês, o inimigo vai vir por um caminho, mas vai fugir por 7, por causa do desespero, porque Deus vai lutar em favor de vocês se obedecerem. Mas se desobedecerem, então vai acontecer tudo o contrário. Você vai ser maldito na cidade, maldito no campo, maldito a entrar, maldito no sair. Vai vir a peste, vai vir a praga, vai vir a fome, não vai chover a terra, uma série de maldições, e o inimigo vai vir por um caminho, e vocês é que vão fugir por 7. Deus está dizendo: não tem vitória nas guerras sem obediência, sem santificação. Mas na santificação, vocês se preparem, porque a bênção vai ser total. Vai ser bênção, vai ser vitória contra o inimigo, contra exércitos estrangeiros, vai ser também bênção financeira, vai ser bênção na hora de plantar, porque vai vir a chuva, vai ser bênção contra as doenças, vai ser bênção contra as pragas, vai ser bênção no corpo, na alma e no espírito. Deus aqui em Deuteronômio 28, ele, resumindo tudo, ele fala sobre prosperidade, fertilidade, vida abundante, vitória nas guerras, um povo separado, saúde perfeita, e Israel seria a cabeça das nações. Tudo isso como resultado da obediência. Então, meu irmão, ande em obediência, ande em santificação, e você vai ser vitorioso nas suas batalhas espirituais. Se prepare para orar com poder. Se prepare para declarar a bênção em nome de Jesus. Se prepare para os dons espirituais. Se prepare para a autoridade do crente. Por meio da santificação, da obediência, se prepare para ser um grande evangelista, um grande intercessor, um grande ganhador de almas. Terceiro tópico é: Deus virá buscar um povo santo. Meus irmãos, nada do que eu falei até agora se compara a isso, porque agora estou falando da salvação eterna. A santidade, claro que nos prepara para ser abençoados aqui na terra, mas o mais importante é saber que um povo santo um dia vai ouvir o toque da trombeta, vai ouvir o seu nome ser chamado pelo Senhor Jesus, e o povo santo será arrebatado. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz:
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que a Bíblia fala: segui a paz, procure a paz com todos e também procure a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a condição para ver o Senhor é a santificação. Veja que esse texto fala de duas coisas, fala de paz e santificação. Mas depois, a continuação do texto não joga para o plural, não fala sem as quais a paz e a santificação, mas fala sem a qual, porque refere-se somente agora aqui, ou destaca a santificação. Sem a santificação, nós não podemos ver o Senhor na sua vinda. Então, para nós vermos o Senhor, nós temos que nos santificar. É a bênção mais importante. Santificação nos prepara para a vinda do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7 e versículo 21 diz assim: Mateus 7, 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja que quem vai entrar nos céus é aquele que faz a vontade do Senhor nosso Deus. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, nós profetizamos, olha aí, nós expulsamos demônios, fizemos muito milagre. Mas o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então veja que mesmo expressando aqui uma vida de milagre, uma vida de poder, mas havia muito pecado associado a isso. E aí Jesus falou: vocês praticavam a iniquidade, não podem herdar a salvação, mas a santidade vai nos fazer herdar a salvação eterna. Então, meus irmãos, prosseguimos aqui nos textos bíblicos. Agora, 2 Pedro capítulo 3, no versículo 10. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Mais um texto que fala sobre o dia da vinda do Senhor. Ele virá como um ladrão. E aí, meus irmãos, tudo vai ser abalado. E ele fala que, visto que essas coisas serão assim, nós devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É em santidade que nós aguardamos a vinda do Senhor. Em santidade nós estaremos de pé na sua presença. Nós vamos herdar a salvação por causa da nossa santidade. Eu quero ler ainda mais um texto, que é 1 João capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É um texto que novamente fala sobre eternidade. E a eternidade aqui é prometida para aquele que faz a vontade de Deus. Esse permanecerá eternamente. Isso é, vida eterna está sendo prometida para aquele que faz a vontade do nosso Pai. O último texto que quero citar a respeito de santidade ligada à salvação eterna é a visão que Daniel teve. Daniel teve uma visão terrível, que o deixou até enfermo por alguns dias, o deixou espantado, o deixou admirado. E ele fala a respeito da vida do Senhor Jesus.
E no capítulo 7 de Daniel, o texto todo é muito importante, meus irmãos, por isso é importante você ler, mas eu não gostaria de ler tudo aqui, porque o texto também é grande. Mas fala a respeito do juízo do nosso Deus. Deixa eu ver aqui que versículo eu quero ler. Vamos lá, meu Deus, me ajuda aqui num texto aqui. Bom, eu vou ler o versículo 13. Daniel fala: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e povos de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno que não passará, o seu reino jamais será destruído. O que Daniel viu aqui, meus irmãos, é a vinda de Jesus Cristo para julgar a terra. E agora Daniel vê que esse dia todo mundo será julgado. E o mundo será julgado agora, estou resumindo aqui o texto, será julgado agora segundo a santidade do próprio Senhor Jesus. O versículo de número 9 diz que sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. E é disso que nós vamos nos aproximar naquele dia. Vamos nos aproximar do ancião de dias, vamos nos aproximar do Senhor Jesus, cujas vestes são brancas como a neve, e ele vai comparar as vestes dele com as nossas vestes. Ele vai comparar a nossa vida com a vida dele. O trono dele é chamas de fogo, e nós vamos nos aproximar desse fogo. E aí, meus irmãos, o que será de nós? Portanto, a Bíblia nos convida para uma vida de santidade. A santidade vai nos preparar para provarmos o que Daniel disse aqui: mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Os santos do Altíssimo reinarão pelos séculos dos séculos. Os santos do Altíssimo provarão a vida eterna com o corpo glorificado. Meu irmão, se você crê nisso, santifique a sua vida, busque santificação pelo Espírito, pela palavra, pela comunhão com Deus, pela oração, pela comunhão com o nosso Pai. Você lave suas vestes no sangue do Cordeiro, porque este é a melhor bênção da santificação. Deus te abençoe. Lembrando que nós estamos estudando sobre Josué. Às vezes não parece que é, mas é. Nós estamos lá no livro de Josué, na ordem que Deus diz: santifica o povo. E nós estamos estudando um pouco a respeito do porquê desta ordem. Acho que você entendeu porque é que Deus queria que o povo se santificasse. Foi o que preparou eles para alcançar a terra de Canaã. E é o que te prepara para vitórias tremendas, principalmente a vida eterna. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te louvo. Te agradeço, meu Pai amado, porque ao teu povo está sendo prometido bênçãos sem medidas. A bênção da cura, bênção da libertação, bênção do livramento, bênção da prosperidade. Também está prometido uma vida ministerial poderosa, vida, meu Pai amado, onde nós teremos autoridade sobre todas as coisas, sobre os demônios, as doenças dos outros, onde nós podemos pregar o evangelho poderoso, receberemos a unção, o poder do Senhor, porque a nossa santidade vai trazer sobre nós a força do Senhor. A sua santidade em nós também nos prepara para o grande encontro do Senhor nas nuvens. Quando Ele virá, Ele buscará um povo santo. Inclua o meu irmão nesta promessa, inclua a minha irmã nesta vida eterna. Pai, que as vestes deles sejam lavadas no sangue de Jesus e eles sejam mais que vencedores em todas as coisas. Eu te abençoo, meu irmão, te abençoo, minha irmã. Continue conosco nas ministrações de Josué. Nós vamos prosseguir entendendo o que é que Deus exigiu para a nação de Israel, para que eles pudessem conquistar Canaã. Isso é direção para nossas vidas, e nisso nós provaremos os bens do Senhor na terra dos viventes. Fique com Deus, a paz do Senhor.